Queridos, nós vamos começar a partir de hoje, nós já vamos usar o aplicativo para isso. Nós vamos fazer uma série de mensagens dentro da carta aos Efésios. Nós vamos estar ministrando todos os capítulos de Efésios. Nós vamos estar na semana tendo um devocional todo dia. A partir de amanhã já vai ter um devocional de um trecho de Efésios para que você medite. E nós vamos ler nessas 6 semanas, nós vamos ler a carta aos Efésios, devagarinho, mas cada semana a gente vai ler um capítulo. Continua na sua leitura anual da Bíblia, continua lá, não se perca, mas você vai ter mais uma ferramenta, que isso vai sair pelo aplicativo, tá bom? Então lá nós vamos todos os dias, ter um devocional, uma coisa rápida, objetiva, que vai abençoar a sua vida. Tá bom? Então, amanhã nós já vamos começar amanhã com um devocional do apóstolo, tá bom? Então você vai lá, você acessa que vai sair lá, tá bom? E então nós vamos começar essa série, nós vamos acompanhar, como eu disse, pelo aplicativo, e nós vamos todos os domingos aqui ministrar um dos capítulos e algo que Deus tem para nós. E hoje nós vamos ler o capítulo 1 de Efésios, dos versos 3 a 14. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Se é para Deus, tem que ser um uhul melhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Aí sim, nós queremos celebrar essa palavra do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, só para nós fazermos essa leitura. Assim você exercita um pouco aí, a cadeira descansa, né? Mas nós vamos acompanhando esse texto. A palavra de Deus diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fala assim: Deus já nos abençoou. Por quê? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Fala: Deus nos abençoou gratuitamente no amado, que é Jesus Cristo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quem aqui é selado? Eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta palavra e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor use esta palavra para falar ao nosso coração. Ministra-nos, Senhor, neste dia, ministra-nos, Senhor, nesta hora agora, Senhor. Nós abrimos os nossos ouvidos, mas abrimos o nosso coração. Espírito Santo, toque-nos, Senhor, porque nós precisamos que o Senhor faça com que essa palavra fique viva, seja viva no nosso coração. É isso que nós pedimos em nome de Jesus.
Amém, amém. Pode se sentar, queridos. Nós demos o nome para essa série de ministrações, a carta do amor, uma carta de amor. Efésios, uma carta de amor. E eu quero explicar qual é a origem, por que a gente escolheu Efésios. Deus nos deu um tema para este ano. Qual que é o nosso tema deste ano? Voltando ao primeiro amor. Vamos falar juntos? Voltando ao primeiro amor. Essa é uma chamada de Deus que está lá em Apocalipse. Tem cartas às igrejas, e uma das igrejas, a chamada é essa: vocês precisam voltar ao primeiro amor. E sabe qual que é a igreja que recebeu essa carta, essa advertência? É a igreja de Éfeso. E nós vamos ler o que? A carta aos Efésios. E qual que foi o meu entendimento quando eu decidi estudar a carta aos Efésios? E por que uma carta de amor? Foi o entendimento de que lá no Apocalipse, lá no texto de João, quando Deus faz essa chamada, Deus está falando para que eles voltem ao primeiro amor. E eu fiquei pensando, será que Deus já não tinha dado outros alertas? Será que Deus não deu outros avisos? E me veio assim, eu creio que a carta aos Efésios, Deus usou Paulo para fazer com que aquela igreja ficasse atenta para que ela não caísse. E talvez ela não se atentou. Não estou afirmando isso, mas eu quero que a gente leia a carta aos Efésios nessa perspectiva. Nós vamos perceber que há sim avisos de Deus para que aquela igreja não abandonasse o primeiro amor. E aí a gente não pode dizer nada menos do que essa é uma carta de amor. Quem não quer que o outro caia, quem não quer que o outro afaste, não está querendo, não tem nenhum outro sentimento a não ser amor. E hoje a gente está aqui, parece nós estamos nessa festa, e o aplicativo, né, ele, como já falamos aqui, vai ser uma importante ferramenta para nós de comunicação. Essas são coisas da atualidade, né? As redes sociais é uma forma que as pessoas se relacionam. Falta o calor humano, mas é uma forma que a gente tem se relacionado hoje. Não dá para negar isso. Mas a forma antiga de se conversar era através das cartas. Então, e é por isso que tem várias delas na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é a forma de comunicação. E nós queremos ser uma igreja que agrada a Deus, uma igreja que seja melhor para os nossos discípulos, e uma igreja que seja relevante para aqueles que estão lá fora. Para isso a gente precisa ter o nosso foco no Senhor, nosso foco nele. Nós precisamos nos fortalecer no nosso relacionamento com Ele. Eu penso que... Alguém aqui já recebeu carta? Era dessa época ou não? Hoje os mais jovens acho que nem sabem o que é isso, não é? Mas antigamente era um meio de comunicação, de dar avisos, não havia celular, né? Não havia rede social, tinha que mandar carta lá no correio, selar e enviar. Então, alguns apaixonados, né, a namorada colocava o perfume dela assim na carta para chegar com o perfume, não é? Aquelas cartas de amor. E eu até quero contar uma história aqui particular aqui do apóstolo e da apóstola. Os dois, ele é apaixonado por ela, né? E estavam distantes, né? Eu nem sei qual era a cidade um do outro. E a apóstola escrevia a carta para ele. E no final ela escrevia assim: da sua irmã em Cristo, Júnior. E ele ficava triste com aquilo, porque ele queria da sua namorada, ele esperava que ela, né, desse algum sinal, mas ela colocava da sua irmã em Cristo,
Júnior. Queridos, a carta sempre teve um objetivo de trazer amor, de revelar algo, de dar um aviso importante. E é dessa forma que eu quero que você entenda, né, esta carta aos Efésios, essa carta que Deus mandou através do apóstolo Paulo para essa igreja. E nós queremos que ela seja, se nós entendemos que ela estava sendo um alerta para a igreja de Éfeso, ela também vai ser um alerta para nós. Amém? Então vamos ver o que é essa carta, que tipo de carta é essa carta para nós. Que tipo de carta? A primeira coisa que eu quero dizer para nós, que tipo de carta que é? É uma carta para dizer que nós somos filhos. Uma carta para dizer que nós somos filhos. Os versos 4 a 6, nós vimos isso. O texto diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação ou da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu no amado. Uma carta para dizer que nós somos filhos. Você fica feliz em saber que você é filho de Deus, filha de Deus? O Senhor está relembrando através dessa carta. E olha, eu penso que uma das coisas que atrapalha as pessoas de viverem o amor é a falta de identidade. Nós lidamos com muitas pessoas que têm dificuldade em amar, que têm dificuldade em expressar o seu amor, porque elas não têm clareza da sua identidade. Vou começar a cantar aqui, né? O santo dos santos, a fumaça me esconde. Amém. A pessoa que não tem clareza da sua identidade, ela vai ter dificuldade em amar. Ela não sabe quem ela é. Você conhece alguém que foi abandonado pelo pai ou pela mãe? Não tem clareza disso. Eu não estou dizendo que isso é fato e não pode ser mudado, mas as pessoas têm dificuldade, porque aquela pessoa que devia ser aquela que demonstra amor, que traz clareza disso, deixou de demonstrar isso de alguma forma. Então eu penso que quando essa carta começa ali afirmando que nós somos amados do Senhor, Ele nos escolheu quando? Quando que o Senhor te escolheu? O texto diz: antes da criação do mundo Ele já te escolheu. Pensa nisso. O Senhor estava projetando você. Os seus pais não tinham pensado em você. Você sabia disso, que você não é projeto dos seus pais? Você é projeto de Deus. Porque tem gente, né, que casal fala assim: isso aí a gente não estava pensando, mas ele veio, ela veio. E aí a criança pode entender que ela não era bem-vinda, né? Mas antes da fundação, antes da criação do mundo, o Senhor já tinha escolhido você. Não tenha dúvida disso. Isso enche o seu coração. Você tem um pai. Você tem um pai que te ama. Essa carta traz essa identidade. Nós não ficamos perdidos. Nós não estamos sujeitos ao ataque do inimigo, porque nós temos onde recorrer. Nós temos uma família, nós temos um pai. Uma carta para dizer: você é filho. Queridos, por que eu falei que a gente fica ileso aos ataques do inimigo? Sabe por quê? Uma das coisas que ele faz é querer tirar essa identidade de você. Se ele fez isso com Jesus, por que você acha que não vai querer fazer com você?
O diabo tentou Jesus com 3 tentações que nós conhecemos bem. Mas antes de dar a tentação, a palavra dele é: se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Mas antes de falar para ele transformar a pedra em pão, o que ele falou? Ele colocou em dúvida a filiação de que Jesus era um filho de Deus. E quem tem dúvida disso vai abandonar o primeiro amor, vai viver uma vida superficial, uma vida rasa, de um relacionamento raso com Jesus. Por isso essa carta vem nos lembrar: você é filho, você é filha, você é amado, você é amada. Nós temos um Pai. Ele te escolheu. Preste atenção nessas afirmações. Eu vou falar, você repete comigo. Fala: Ele nos escolheu. Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Somos filhos de Deus. É por meio de Jesus, queridos, que nós temos todas essas bênçãos. E quem é filho vai ter também a bênção que está lá no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? O filho vai ser abençoado, o filho recebe a bênção. Nós recebemos este amor do Pai, nós somos abençoados, e a bênção já está disponível, porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou. A nossa parte é, pela fé, tomar posse daquilo que Ele já nos deu. É aí que entra a nossa fé. Amém? Talvez alguém fique preocupado, porque o texto diz assim: Ele nos adotou. Nós fomos adotados. E eu queria que você pensasse um pouquinho diferente. Nós temos aqui filhos que são filhos naturais e temos filhos adotados. Outro dia eu usei aqui o termo filhos de sangue, né? A pastora Lídia me chamou e falou assim: ó, tem filhos que não são de sangue, mas são filhos. Eu falei: tá certo. São filhos, de fato, são filhos adotados. Agora eu quero que você pense o seguinte: um filho que veio de você, filho que nasceu, filho natural de sangue, você não escolhe o jeito que ele veio, né? Ele vem, do jeito que vier, veio. E nós amamos os nossos filhos. Um filho adotado é um filho que você escolhe. E aqui há algo importante. Você escolheria você mesmo para ser filho? Sabe, no trabalho assistencial da igreja, a gente lida com pessoas que às vezes vão adotar crianças que estão lá. E infelizmente há pessoas que fazem escolhas preconceituosas, entendeu? Mas Jesus, Deus, escolheu você do jeito que você é. Ele não fez, ele não olhou a nossa maldade, Ele nos amou antes de tudo. É um amor diferente, é um amor feito, eu escolhi. Você é meio sem vergonha, mas sabe aquela música? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É mais ou menos isso. Ele resolveu nos amar. Ele resolveu nos amar. Lembrar da propaganda, né? É a musiquinha da propaganda. Uma carta para dizer que você é filho. Qual tipo de carta? Segunda coisa, uma carta com uma boa notícia.
uma carta com uma boa notícia. A carta aos Efésios, ela é chamada por alguns de resumo do Evangelho, ou de mini Evangelho, porque ela traz dentro dela as bases do Evangelho, as bases do Evangelho. E eu fiquei pensando, aqui, que é que faz essas pessoas se afastarem do primeiro amor? E uma das coisas é o fato de que muitos deixam de lado a simplicidade do Evangelho. Muitos deixam de lado a simplicidade, porque o Evangelho ele é simples. O Evangelho é muito simples. Mas às vezes a gente quer ir alto demais. Às vezes nós confundimos o Evangelho com religiosidade. E a pessoa que faz isso, olha, eu vou dizer para você, a pessoa que está em pecado e está longe de Deus, não tem uma experiência com Deus, ela precisa ser alcançada pelo amor de Deus, e ela é alcançada pelo amor de Deus. Mas existe o religioso, que ele conhece a Deus, mas ele vive um relacionamento errado. E eu vou te dizer que é mais difícil lidar com o religioso, é mais complexo, porque o religioso ele já acha que ele está fazendo, ele acha que ele está, vir na igreja para ele é o máximo, e às vezes não tem um relacionamento com o Senhor, não entende o que é que Jesus fez quando ele morreu lá na cruz. A pessoa religiosa, às vezes, ela tem mais amor no seu ministério, eu estou falando desse aqui, mas pode ser lá, do que a Deus, porque o dia que, se alguém tira o ministério dela, ela vai para longe de Deus. Então ela amava o quê? A Deus ou o ministério? Entende? Esse é um perigo muito grande. Há muitas pessoas que abandonaram a simplicidade do Evangelho. Essa carta, ela vem falar que Jesus morreu na cruz por nós. Queridos, Deus quer que a gente cresça, Deus quer que você cresça, mas por outro lado, Ele não quer que você também permaneça, Ele quer que você cresça, mas por outro lado, Ele quer que você seja também, em outro aspecto, criança. Ele quer que a gente cresça. Olha o que o texto de Hebreus, no capítulo 6, os versos 1 e 2, ele diz. Há uma reclamação ali do autor, porque ele tem que dar, ele fala de coisas, ele fala assim, eu tenho que falar de coisas simples, mas aqui ele fala o seguinte, olha, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Então a gente tem que sair do básico e avançar para a maturidade, certo? Vocês concordam? É isso que o texto está dizendo? Mas daí o texto continua, sem lançar novamente o fundamento, o básico, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A gente tem que amadurecer sem deixar o básico. E essas coisas aqui são as coisas mais básicas que a gente fala. Falar de batismo é a coisa mais simples. Talvez você não está falando de batismo há muito tempo, né? Você já tomou essa decisão, porque o batismo é a coisa lá do início. Mas a gente não pode deixar, não pode esquecer que um dia você fez uma aliança com o Senhor, se batizando. Está entendendo? Nós precisamos amadurecer, mas nós não podemos deixar as coisas básicas e simples. As coisas simples é que nos ajudam a caminhar. Às vezes você vem aqui e quer ouvir uma mensagem poderosa, amém? Mas sabe, você é alimentado diariamente com arroz e feijão. A gente comeu hoje uma feijoada que a apóstola Júnia fez. Uma delícia, eu vou ter, eu não sei porquê, agora que a minha camisa encolheu lá em casa hoje de novo, as camisas estão encolhendo. É muito gostoso comer a feijoada, muito gostoso comer a carne assada que o pastor Evaldo faz, que ele é perito.
mas no dia a dia você não come isso todo dia, é verdade? Você não come feijoada todo dia, você não come churrasco todo dia. Na verdade, o que nos mantém diariamente é o básico, é o arroz com feijão. E é o arroz com feijão lá de você, da sua vida de oração, da sua leitura da palavra, que vai te ajudar a manter a sua vida espiritual. A gente na pandemia falando, pastor, estou fraco, pastor, estou igual galinha da Angola, né? Eu estou fraco. Porque não estava tendo reunião, lembra? Naquele primeiro momento que não estava tendo reunião. Mas você está fraco por quê? Porque não está tendo culto? Isso significa que você está dependendo só do culto para você se fortalecer? Você não ora em casa? Você não lê a Bíblia? Não vai ter como você se fortalecer. Não. Então, queridos, nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer, mas não podemos deixar. E o Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele é simples. O autor aos Hebreus, ele continua e ele fala lá nos versos 9 a 11, fala assim: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Amém? O autor está falando assim: olha, eu estou pensando coisas melhores a respeito de vocês. Tinha um pessoal aqui que estava caminhando para o lado errado. Você lê depois o contexto, mas ele fala assim: eu quero pensar coisas melhores, coisas próprias da salvação. E eu quero dizer para vocês que Deus não vai esquecer do amor que você demonstra por Ele. E nós estamos falando aqui de voltar ao primeiro amor. Deus não vai esquecer disso. Pois vocês continuam. E de que forma essa igreja aqui estava demonstrando amor? Ajudando os santos, ajudando um ao outro. Os santos aqui é a própria igreja, ajudando uns aos outros, né? E vocês estavam fazendo isso, continuam fazendo. E eu quero que vocês mostrem essa mesma prontidão até o fim. Não deixe esse amor. Continua nessa prontidão de servir um ao outro. Amém, irmãos? Nós somos chamados a servir um ao outro, a orar um pelo outro. Não é para atacar um ao outro. Eu sempre falo que tem gente que muda o acento. A Bíblia falou para que nós nos amássemos uns aos outros. Não é nos amassemos uns aos outros. Não tira o acento, não muda o acento de lugar. É para que nós nos amássemos. Nós somos chamados a nos amar. Nós precisamos ser conhecidos como a igreja que ama. É ou não é verdade? A Bíblia diz, se nós amarmos uns aos outros, lá fora as pessoas vão dizer que nós somos discípulos de Jesus. Quantos são discípulos de Jesus? Nós vamos precisar demonstrar, não só com palavras, mas tendo essa prontidão até o fim. O Senhor quer que a gente seja como criança, que a gente tenha humildade. Mateus 18, 3 a 6, Jesus fala assim: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Nós somos chamados a viver como criança. E o que Jesus está destacando da criança é a humildade. A humildade, sermos humildes um para com os outros. Nós sermos simples. Criança é simples. Criança é simples. Será que o Senhor não estava alertando para a gente não deixar a base? Não deixar a simplicidade do Evangelho? É esse Evangelho que está ali em Efésios 1, 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo
todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus quer que tudo se converta a Cristo. Tudo vai convergir nele, a começar do nosso coração. Começar do nosso coração. Amém, queridos? Uma carta, primeiro do quê? Uma carta dizendo que você é filho. E a segunda? Uma carta com uma boa notícia. E terceiro, que tipo de carta é? Uma carta com um presente dentro dela. Além da salvação. Texto de Efésios, versículos 13 e 14. Diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. O presente que nós temos aqui é o selo do Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo. Nós precisamos ter essa certeza do selo do Espírito Santo para que a gente não abandone o primeiro amor. O Senhor está mandando essa carta, ó, não esqueça que você é selado. Você é selada pelo Espírito Santo. E eu fiquei pensando, justamente porque a gente está falando de carta, a carta também ela leva um selo, não é verdade? Para que serve o selo? O selo fala da origem da carta. O selo faz com que a carta não seja violada. Não pode ser violada. Eu aprendi com a minha mãe. Chegava em casa cartas para mim, minha mãe não abria. Eu falava: mãe, pode abrir. Ela falou assim: não, a carta é sua. Se eu abrir é crime. Ela falava assim para mim. Então, mas mãe, é a senhora, minha mãe. A carta tem um selo para que ela não seja violada. E o selo também faz com que ela chegue ao destino que ela precisa ter. Se não tiver o selo, não vai. E o Espírito Santo na nossa vida, é óbvio que o selo que está falando aqui é algo muito mais poderoso que isso. Mas a comparação é a mesma. Quando a gente ouviu o Evangelho, quando você ouviu o Evangelho e você creu neste Evangelho, você recebeu um selo, o sinal do Espírito Santo na sua vida. Este Evangelho que é o próprio Jesus, nos dá essa marca na nossa vida, a presença do Espírito Santo. Onde é que está o Espírito Santo? Quem sabe onde é que está o Espírito Santo? Com medo de falar? Fala assim: está aqui, está dentro de mim, está dentro de nós. Nós fomos selados, então nós somos uma carta. Nós somos essa carta. E este selo dá segurança para nós. Assim como a carta tem a segurança de que ela não vai ser violada, o Espírito Santo também na nossa vida é a garantia de que você não vai ser violado. A Bíblia diz que aquele que está em Jesus, ele está em Cristo, escondido em Cristo, e o maligno não pode tocar. Você tem um selo, você tem uma marca. Eu já vi testemunho de pessoas que trabalham com magia negra. Você já deve ter ouvido testemunhos assim também. E a pessoa vai no cemitério e vai tentar mexer com o corpo, e aí o guia fala assim: esse aí você não pode mexer, porque esse aí não é dos nossos. Até o corpo está selado, está guardado. Amém? Nós temos um selo, nós temos uma marca dizendo: nós temos um dono. Eu tenho um Senhor da minha vida, eu tenho uma marca dele em mim. E sabia que você também está marcado na vida dele? Eu gosto muito daquele texto que diz que ele não pode se esquecer, porque ele tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos.
O que está na palma da mão de Jesus? Tem uma cicatriz lá. E aquela cicatriz está dizendo: olha, eu morri pelo César, morri pelo Guilherme, eu morri pelo João, pela Ana Paula, eu morri por você, Alex, morri por você, o seu nome está aqui, o seu nome está aqui. Ele não esquece de nós, o seu nome está lá. Nosso nome está marcado nas palmas da mão dele. E da mesma forma ele nos marcou. Falou assim: você é meu, você é minha. Tem uma marca minha aí em você. O Espírito Santo, queridos, é que ajuda a gente não desviar. Assim como a carta não desvia porque tem um selo falando para onde que é. O Espírito Santo nos ajuda a não desviar. É Ele que nos avisa do pecado, não é ou não é? É o Espírito Santo, e se a gente ainda insiste, ele ainda continua depois. Você precisa se arrepender e voltar. O Espírito Santo é essa marca, é esse presente que Deus nos deu, que faz com que a gente não seja violado, que faz com que a gente chegue também ao nosso destino. É através da condução do Espírito Santo que nós vamos chegar no céu. O Espírito Santo que nos dá esse caminho, ele nos leva a nos arrepender, nos leva a viver essa vida que vai agradar ao Pai. Ele vai nos conduzir, vai estar conosco até quando? Eternamente. Eternamente. Queridos, eu queria deixar esses três entendimentos desta carta para vocês. E eu quero finalizar com a oração que termina no capítulo 1. Paulo faz uma oração. E eu penso que essa carta de amor, essa carta poderosa, revelando que o Senhor ama a igreja, que não quer que ela volte atrás. Essa carta, ela leva o Espírito Santo leva Paulo, conduz Paulo a fazer essa oração. Preste atenção, os versos 17 a 23, diz assim, é Paulo orando pela igreja. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, a fim de que vocês, vou ler lá, estou confundindo aí. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Essa oração de Paulo, ela tá falando à igreja ainda. Sabe por quê? Ela fala assim, olha, há uma necessidade de espírito de sabedoria e revelação e de pleno conhecimento dEle. Se nós não queremos voltar, se nós não queremos deixar o primeiro amor, nós precisamos ter pleno conhecimento dEle. Quanto você conhece o Senhor? Qual a pessoa que você mais conhece? Você sabe qual a pessoa que você mais conhece? Eu imagino que tem
umas cadeiras que estão aí de dupla, que a pessoa que você mais conhece é a pessoa que está do seu lado, não é verdade? Quantos aí bateu o que eu falei? A pessoa que você mais conhece. Por que você conhece essa pessoa mais do que as outras? Por que você conhece essa pessoa mais do que as outras? Convive, tempo junto. E se você quer conhecer mais o Senhor, você precisa ter tempo com Ele. Essa é a nossa insistência para vir para a torre de oração, para você ter uma vida devocional em casa, oração, leitura. É conhecer Ele, ter um pleno conhecimento dEle. Sabe, quando o Senhor falou lá em Apocalipse, Ele fala assim: eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Mas o Senhor está dizendo: eu conheço as obras sua, ó igreja de Éfeso, mas cadê o seu amor? E esse é o perigo de muitas pessoas que fazem só a obra de Deus e esquecem do Senhor da obra. Nós precisamos ter pleno conhecimento dEle. Deus quer que a gente faça as obras, quer, mas não adianta fazer a obra sem Ele, sem o Senhor da obra. A segunda coisa que essa oração mostra é a necessidade de ter os olhos iluminados, para saber qual é a nossa esperança, a grandeza, a suprema grandeza do seu poder. Jesus falou em Mateus 22, 29, vocês erram pelo fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem muita gente que tem as Escrituras, mas não tem poder de Deus. Outros têm poder de Deus, mas não gostam das Escrituras. Vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos das duas coisas juntas. Nós precisamos caminhar dentro dessa perspectiva, porque o poder de Deus vem, ele vai ser baseado naquilo que está na palavra. Nós não podemos, nós precisamos ter os nossos olhos iluminados, irmãos. Nós não podemos perder a perspectiva. Onde é que está ancorada a sua esperança? Aquela igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, diz assim: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. A esperança vai nos ajudar a suportar, a perseverar. A igreja de Éfeso tinha isso. Então nós precisamos aprender com ela. E por fim, essa oração fala da necessidade de saber a nossa posição no corpo e o que isso implica. Nós precisamos saber que nós fomos chamados com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, e a gente precisa descobrir qual que é o propósito. E o propósito está nele. Às vezes as pessoas vêm perguntar: pastor, como é que eu sei qual é o meu propósito? Você vai ter que buscar no Senhor. Ele te fez. Eu falo: Jeremias, eu te fiz, e antes que você nascesse, eu já te fiz profeta para as nações. Quem fez Jeremias profeta? Foi o pastor dele, o sacerdote? Foi o Senhor. O propósito da nossa vida está nele. Nós precisamos buscá-lo. É em Jesus que a gente vai encontrar o propósito. E se a gente não entende propósito, querido, nós ficamos batendo cabeça, nos machucando. Busque no Senhor o seu propósito. Eu sempre uso a figura do microfone para falar de propósito. Vocês sabem para que foi criado o microfone? Se eu pegar um microfone e para pregar um prego na parede, eu posso usar o microfone para pregar um prego na parede? Eu posso. Mas ele foi criado para esse propósito. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? O pessoal da mídia vai vir matando em cima de mim. Eu vou estragar o microfone. Assim acontece com quem está fora do propósito. Tem microfones batendo cabeça, estragando a sua vida, pondo prego onde não é para isso que é para ele fazer. Nós precisamos ter clareza do nosso propósito. Busque isso no Senhor. Quando Paulo teve um encontro com Jesus,
Jesus fala assim: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Difícil, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Ô pastor, agora o senhor falou em línguas. O que é recalcitrar contra os aguilhões? Recalcitrar, queridos, é resistir. E o aguilhão era uma ponta de ferro, de bronze, que era colocada quando levava os bois, colocava uma ponta. Então, se tinha um boi bravo, ele ia contra aquele aguilhão e aquilo machucava ele, e aquilo vai trazendo para ele a disciplina de andar certo. Então, o que Jesus está dizendo? Você está resistindo. Se você resistir, Paulo, você é igual um boi bravo, você vai se machucar. Mas Paulo, ele entendeu o propósito, e Paulo viveu por propósito. Nós vimos aí semana passada a história de Paulo, quanto Paulo sofreu, mas ele sabia o propósito dele, e isso fez com que ele não voltasse atrás. Então é isso que o Senhor quer de nós. Eu quero deixar para você a posição que você está. O texto de Efésios fala assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não nesta era, mas também na era que há de vir. Eu quero dizer que nós estamos em Cristo, então nós também estamos assentados nas regiões celestiais. Você tem uma posição. Você tem uma posição acima de todo principado. Se nós estamos com Jesus, eles precisam se submeter a nós. É isso que Paulo está dizendo. Então não esqueça a sua posição. Foi esse o problema da igreja de Éfeso, lá que é cobrado em Apocalipse. A Bíblia diz que eles saíram da sua posição. Ele falou assim: eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Você deixou a sua posição de lado. Lembre-se, pois, de onde você caiu e volte. Arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Pois se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Que palavra dura no final. Sem amor é como estar num corpo desligado da cabeça. Eu quero que essa carta de amor faça você entender que esses princípios, essas razões que eu coloquei aqui, é o Senhor te chamando para viver neles. E eu diria que essa carta tem 3 endereços. Primeiro, alguém que nunca ouviu o Evangelho, nunca entregou a sua vida para Jesus. Alguém que não entende esse amor. Alguém que, por causa que não fez isso, não se sente filho de Deus, filha de Deus. Hoje, com essa carta de amor, o Senhor quer atingir o seu coração. Essa carta tem um segundo endereço para aqueles que abandonaram o primeiro amor. Está sentindo frio espiritualmente, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia. Maratona Netflix, mas não maratona a Bíblia. Isso é uma carta de amor te chamando para voltar. Essa é uma carta de amor para aqueles que não abandonaram também o primeiro amor, para que você se mantenha nestes princípios, para que você não caia. Eu quero te convidar a ficar em pé. Se você faz parte do primeiro grupo, aqueles que nunca entregaram a sua vida para Jesus, hoje é dia de você fazer isso. Eu quero que você sinalize levantando a sua mão. Eu nem estou vendo e nem vou ver. Talvez alguém do lado pode ver e até orar com você sem tocar, mas eu quero que Deus veja você sinalizando que você quer entregar sua vida para Ele,
porque Ele te ama. Ele foi capaz de morrer na cruz por você, mesmo você sendo quem você é, porque Ele tem um propósito na sua vida. Então hoje é dia de você tomar uma decisão com respeito a isso. Não foi à toa que Ele te trouxe nesse lugar. Então eu quero que você tome uma decisão. Ele espera isso. Agora, se você é daqueles que abandonaram o primeiro amor, você sabe que você está longe, hoje é tempo de se arrepender e voltar às antigas práticas. O Senhor está falando com você também, e o Espírito Santo está te convidando a realinhar, a se converter novamente. Um dia você estava indo, por causa dos seus pecados e da sua situação de vida, indo em direção ao inferno, mas o Senhor te atraiu, trouxe para você, te abraçou, e Ele te fez você convergir, você ir em direção ao Pai. Mas um dia, de repente, você deu uma olhadinha para trás e acabou voltando. Mas hoje o Senhor está te tornando a pegar pela sua mão para te trazer de volta. Eu quero que você fale com Deus. E você que sabe da sua vida, se você sabe, eu estou neste primeiro amor, estou vivendo isso, Senhor, então me ajuda, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, eu quero me agarrar mais em Ti, porque eu não quero voltar. Então eu queria que nós todos orássemos, todos nós precisamos orar. Feche os seus olhos e fale com o Senhor agora. Eu não vou orar, porque eu quero que você fale com Ele. Ele quer você, Ele quer ouvir sua voz. Fale com Ele agora. Não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus.
agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por essa carta de amor, de uma carta que quer nos preservar, Senhor, e quer nos ajudar, Senhor, que nos atrai de volta, que nos aponta o caminho, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos avisa, Senhor, para não cairmos. Eu quero te agradecer porque o Senhor continua insistindo conosco. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Pai, nos fez filhos, nós nos sentimos amados, nós temos acesso ao Senhor por aquilo que Jesus fez na cruz. Nós temos acesso à sua presença, nós temos acesso ao teu colo, Senhor. Podemos, Senhor, sabemos que estamos protegidos, selados no Senhor, somos guardados em ti, Senhor. Nós queremos agradecer, e eu oro para que a tua igreja, ela viva estes princípios do Senhor para a vida dela, que a igreja, Senhor, consiga cada dia mais ter clareza do que o Senhor quer, que seja um tempo, Senhor, de renovar, de os nossos olhos voltarem a brilhar por olhar para o Senhor e para as coisas que o Senhor tem para nós, que nós possamos nesse tempo encontrar o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, que cada um, Senhor, possa experimentar deste amor, dessa certeza de que é filho. Senhor, possamos viver a simplicidade do Evangelho, Senhor, e, Senhor, viver com este presente que o Senhor nos deu, que é o Espírito Santo, com esta presença, com este amigo, com este conselheiro, com este ajudador que é o Espírito Santo. Eu quero abençoar a tua igreja, Senhor, para que ela viva cada dia mais, para que ela entenda esta carta de amor do Senhor e consiga, Senhor, corresponder ao amor que o Senhor tem por cada um, ao amor que o Senhor tem por nós como sua família, como filhos do Senhor. Que possamos experimentar das heranças que o Senhor tem para nós aqui em vida ainda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Vamos dizer mais uma vez: nós somos filhos de Deus. Eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo de estar selado em Cristo. Nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Bem alto, a maior força que você tem aí. Eu não sou mais escravo do medo. Você não é mais escravo. Você pode cantar, você pode salmodiar, você pode pular, você pode gritar, você pode dançar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Aleluia, vamos aplaudir esse Pai de amor. Glória a Deus. O Senhor falou com você, então corresponde.